O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema das leituras de hoje nos fala do assunto que é central para a nossa fé, que é o novo nascimento, a nova geração, a nova vida, a nova família, que surge do poder redentor de Cristo, do poder da sua ressurreição. Escutamos a primeira leitura nesse texto dos primeiros 3 capítulos do Gênesis, que são textos cheios de imagens misteriosas, místicas, como também vão ser misteriosas e místicas as palavras do último livro da Bíblia, o Apocalipse, porque o mistério do início e o mistério do final, onde as coisas saem das mãos de Deus e onde as coisas voltam para Deus, toca no mistério de Deus, e por isso não podem ser falados com palavras comuns, normais, mas somente com a linguagem poética, que é aquela que é usada quando a gente quer falar de algo que vai além do que o ser humano consegue entender e do que as palavras podem dizer, Então aqui a gente se depara com esse texto do pecado, dos resultados do pecado, e a gente vê o ser humano já totalmente infeccionado pelo veneno da serpente. Quando Adão abre a boca, ele abre a boca para fazer acusações contra a mulher e contra a serpente. Já se transformou num diabolos, quer dizer, no acusador. O veneno do acusador, o veneno do espírito de acusação, aquele que vai ser dito no Apocalipse, a serpente antiga, aquele que
nos acusa diante de Deus, né? Esse já corre nas veias de Adão e ele diz: a culpa é da mulher que você me deu como companheira. Então, culpados são ela e Deus. Tá? E a mulher culpa a serpente e Deus se dirige à serpente e já avisa para ela que o plano dela de divisão, de provocar divisão, de provocar discórdia, de provocar inimizade entre Deus e o homem, a inimizade entre o homem e a mulher, esse plano está já destinado ao fracasso, porque a inimizade que vai surgir vai ser entre a mulher e a serpente. E ali ele faz o primeiro anúncio do Evangelho. Toda a tradição da igreja vê nas palavras de Deus para a serpente o primeiro anúncio do Evangelho, a primeira boa notícia. Uma descendente de mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Deus anuncia ali que primeiro o dom da descendência, o dom da geração, a bênção que Ele deu para o casal primitivo, crescei e multiplicai-vos, a bênção que Ele deu para o ser humano, a bênção do matrimônio, a bênção da fecundidade, ela não é retirada, porque Deus é o Deus da vida, não da morte. Então, a bênção, como diz o rito do matrimônio, né? A bênção matrimonial foi a única que não foi retirada, nem pelo pecado do homem, nem pela maldição do dilúvio. Então, ali permanece essa bênção, e essa bênção é a que vai ter a última palavra. Mesmo que também seja transmitido o veneno do pecado, o veneno da serpente seja transmitido para as futuras gerações. Então, a partir de ali surge toda a geração humana, e ela surge sempre contaminada pelo veneno, até que vai surgir, Deus vai suscitar uma mulher não contaminada por aquele veneno e que vai poder dar à luz de uma forma virginal, ou seja, de uma forma livre e amorosa. E a partir dali, daquele sim, daquela virgem, surge uma nova família e surge um novo modo de gerar, que é o modo com que a igreja gera os seus filhos. A igreja não gera os seus filhos dizendo: você é filho de fulano, você é de tal raça, você é de tal nação, você é de tal povo, então você pode fazer parte do povo cristão. Não, a igreja aceita todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as raças, de todos os povos, de todas as culturas, porque ela gera segundo a vida nova, aquela que São João fala no seu prólogo: estes que acolheram a palavra, que é Cristo, né? Eles não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quer dizer, todo aquele que nasce do batismo, nasce de forma virginal, de forma livre, de forma amorosa, e nasce do alto, nasce de Deus, recebe uma semente nova, que já não é mais contaminada por esse veneno da serpente. Então ali em Cristo, o homem forte que guardava a casa, ou seja, o demônio que guarda
o mundo, né, como príncipe desse mundo, ele é amarrado, ele é preso e é tirado dele todos os seus troféus. Cristo entra no reino da morte e resgata aqueles que esperam a salvação. Como a gente diz no creio, desceu à mansão dos mortos. Então Cristo desce ao reino da morte, porque desde que, por inveja do demônio, o pecado entrou no mundo, reina a morte. Então, Cristo entra nesse reino, entra na nossa morte, para vencer a morte, para vencer o demônio, para vencer o pecado e para nos dar um novo nascimento. Aí quando a gente nasce de novo no batismo, aí já não é mais o sangue dos nossos pais contaminado pelo veneno da serpente, que corre nas nossas veias, mas sim o sangue de Cristo, derramado por nós na cruz. E é ali que nós nos tornamos uma nova criatura, nascemos de novo e formamos parte de uma nova família. Quando Jesus fala, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, etc. Ele está ali fazendo o maior elogio para a Virgem Maria, porque foi aquela primeira que escutou a palavra de Deus, colocou ela em prática com o seu sim, aceitando, acolhendo a vida nova, o novo nascimento, o novo modo de nascer, e se tornando a primeira dessa família. Tanto é que Cristo vai entregar ao pé da cruz ela para todos nós como nossa mãe. E assim nós temos um nascimento novo, Cristo, nosso irmão primogênito, nosso Pai é o Pai do céu, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós chamamos com o nome carinhoso de Abá, papai, paizinho. Nossa mãe, a gente pode entender, a nossa mãe igreja, aquela que nos gera, mas de uma forma especial uma mãe que cuida de nós, a Virgem Maria, quem Cristo nos deu ao pé da cruz. E todos nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Aquele que você chamava teu pai, tua mãe, segundo o novo nascimento, também é teu irmão e tua irmã. Isso, irmãos e irmãs, abre uma possibilidade de perdão, de reconciliação tão grande, porque todos aqueles problemas que surgem da família, os traumas de infância, os traumas de gestação, as heranças dos antepassados e todas essas coisas que são um peso, que fazem as pessoas sofrerem, a falta de amor ou de compreensão que receberam talvez dos seus pais, o abandono, tudo isso são realidades do homem velho, desse homem exterior que vai se consumindo. Mas se a gente recebeu uma vida nova, com que olhar novo a gente pode olhar para todas essas coisas? Para o teu pai, para a tua mãe que talvez faltou contra ti, que talvez não te deu aquilo que você merecia como filho. Você olha, esse é o meu irmão que também caminha comigo com as suas misérias, com as suas faltas, com os seus pecados, com as suas limitações. É meu irmão, também eu devo perdoar ele. Então, se abre uma possibilidade de perdão, de renovação, de restauração, de cura para todos nós, porque, como diz São Pedro, fomos libertos da vida fútil herdada dos nossos pais e recebemos uma semente pura, incontaminada. A gente, irmãos e irmãs, experimenta os frutos dessa nova família, no momento que a gente se abre a ela pela fé. Não são os nossos olhos naturais que nos fazem ver isso. São os olhos que se abrem pela fé. Por isso o batismo,
era chamado pelos primeiros cristãos de iluminação. Fotismos, iluminação, porque ali você começa a ver as coisas que os olhos não veem, as coisas que são invisíveis aos olhos naturais, como aqui fala São Paulo na segunda leitura, porque segundo os olhos da carne não mudou nada, a mesma criança que entrou na pia batismal saiu igualzinha dali. Então, não são os olhos da carne que veem essa transformação, são os olhos da fé. Os olhos da carne veem o ser humano entrando no ciclo da vida natural, biológica, vai crescendo, amadurece, depois envelhece, depois morre. Mas os olhos da fé veem, você recebeu uma nova existência, uma nova tenda, que não pode ser destruída. Então, essas coisas só os olhos da fé podem ver, assim como a Eucaristia, quem vê a hóstia antes e depois da consagração, os nossos olhos naturais não veem diferença nenhuma, mas a nossa fé diz, aqui tem toda a diferença. Antes era pão ázimo, agora é Cristo. Então, irmãos e irmãs, é pela fé que a gente se abre a essa nova vida e passa a viver essa nova liberdade, que tanto é estranha para o mundo, porque quando a gente vê Cristo agindo com liberdade no Evangelho, uns dizem, até os parentes, tá louco, perdeu a cabeça, e os inimigos dizem, tá endemoniado, chamando os frutos do Espírito de frutos maus, e incorrendo nessa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você chamar o bem de mal e o mal de bem. E assim são todos os santos. Qual santo não foi chamado de louco? Por quê? Porque no mundo escravo, quem se comporta como livre, quem se comporta como filho, é chamado de louco. E assim, todos nós, se começarmos a viver a existência de filhos, também vamos ser chamados de loucos, de endemoniados, de tudo que for do pior. Mas aí Jesus diz, bem-aventurados os que forem injuriados pelo meu nome, os seus nomes estão escritos no céu. Vamos pedir o dom da fé, para nos sentirmos cada vez mais parte dessa família maravilhosa de pessoas novas, de pessoas ressuscitadas, de pessoas que sabem ver aquilo que os olhos não veem. E peçamos essa graça nesta Santa Eucaristia que vamos receber.